Bom dia, crianças, tudo bem? Aqui nesta primeira página da apostila da semana do dia 16 a 21 de novembro, vocês vão preencher EM Rosíris Maria Andreucci Stopa. Aluno, você vai colocar o seu nome completo. Professora Ana Cristina, turma terceiro ano A. É importante vocês preencherem esta parte, para nós, professores, sabermos de quem é esta atividade. Agora vamos começar as atividades de correção de língua portuguesa da semana passada. Vamos ler o texto As Três Penas. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. 2 deles eram inteligentes e sensatos, mas o terceiro não falava muito. Era simplório e só chamado de bobalhão. Quando o rei ficou velho e fraco e começou a pensar no seu fim, não sabia qual dos seus filhos deveria herdar o seu reino. Então ele lhes disse: Ide-vos em viagem, e aquele que me trouxer o mais belo tapete, esse será o meu herdeiro após a minha morte. E para que não houvesse discussões entre eles, o rei levou-os para a frente do castelo, soprou 3 penas para o ar e falou: Para onde elas voarem, para lá ireis. A primeira voou para o oeste, a segunda para leste e a terceira voou reto para a frente, mas não foi longe. Logo caiu ao chão. Então um irmão partiu para a direita, outro para a esquerda, e eles zombaram de bobalhão, que teria de ficar lá mesmo, no lugar onde ela caiu. O bobalhão sentou-se no chão, tristonho. Aí ele reparou de repente que ao lado da pena havia uma porta de alçapão. Ele levantou-a, viu uma escada e desceu por ela. Então chegou a outra porta, bateu e ouviu lá dentro uma voz chamando: Donzela menina, verde pequenina, pula de cá para lá, ligeiro vai olhar. Quem lá na porta está? A porta se abriu e ele viu uma grande gorda sapa, sentada, rodeada por uma porção de sapinhos pequenos. A sapa gorda perguntou o que ele queria. Ele respondeu: Eu gostaria de ter o mais lindo e mais fino tapete. Aí ela chamou uma sapinha jovem e disse: Donzela menina, verde pequenina, pula de cá para lá, ligeiro vai buscar a caixa que lá está. A sapa jovem trouxe uma grande caixa e a sapa gorda abriu-a e tirou de dentro dela um tapete tão lindo e tão fino como não havia igual na superfície da terra, e o entregou ao bobalhão. Ele agradeceu e subiu de volta. Os outros 2, porém, julgavam o irmão caçula tão tolo que achavam que ele não encontraria nem traria nada. Para que vamos nos dar ao trabalho de procurar? Disseram eles. Então pegaram a primeira pastora de ovelhas que encontraram, tiraram-lhe do corpo as suas mantas grosseiras e levaram-nas ao rei. Mas na mesma hora voltou o bobalhão trazendo seu belo tapete. Quando o rei ouviu, admirou-se e disse: Por direito e justiça, o reino deve pertencer ao caçula. Mas os outros 2 não davam sossego ao pai, dizendo que não era possível que o bobalhão, a quem faltava principalmente juízo, se tornasse rei, e pediram-lhe que exigisse mais uma condição. Então o pai falou:
Herdará o meu reino aquele que me trouxer o anel mais belo. E ele levou os 3 irmãos para fora e soprou para o ar as 3 penas que eles deviam seguir. Os 2 mais velhos partiram de novo para oeste e leste, e para o bobalhão a pena tornou a voar em frente e a cair junto do alçapão. Então ele desceu de novo e disse à sapa gorda que precisava do mais lindo anel. Ela mandou logo buscar a caixa e tirou de dentro um anel que coruscava de pedras preciosas, e era tão lindo como nenhum ourives da terra seria capaz de fazer. Os 2 mais velhos zombaram do bobalhão, que queria encontrar um anel de ouro, e nem se esforçaram. Arrancaram os pregos de um velho aro de roda e levaram-no ao rei. Mas quando o bobalhão mostrou seu anel de ouro, o pai disse novamente: o reino pertence a ele. Mas os 2 mais velhos não paravam de atormentar o rei, até que ele impôs uma terceira condição, e declarou que herdaria o reino àquele que trouxesse a jovem mais bonita. Ele soprou de novo para o ar as 3 penas, que voaram como das vezes anteriores. Irmãos Grimms, os contos de Grimm. Converse com o professor sobre as características do conto. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas características do conto. São apresentadas as personagens, que é um rei que estava ficando velho e fraco, e seus 3 filhos, um dos quais deveria herdar o reino. Qual é o conflito, né? Qual é o conflito, o problema da história? O rei não sabe para quem deixar o reino. Ele não sabe. Ele tem 3 filhos e não sabe quem escolher. 2. O que o rei decidiu fazer para resolver o problema? Que forma o rei encontrou para escolher o caminho que cada filho deveria seguir para cumprir a prova? Então ele propôs uma prova aos filhos. Eles deveriam partir em uma viagem, e quem trouxesse o mais belo tapete seria o rei. Como que ele fez isso para saber qual caminho cada filho deveria fazer? Ele soprou 3 penas, e cada filho deveria seguir o rumo que elas indicassem. 3. Escreva as características dos 3 filhos do rei. A. Os filhos mais velhos. Os filhos mais velhos eram inteligentes e sensatos. B. O terceiro filho era quieto e simplório. Você considera as características do bobalhão importantes para o desenvolvimento da história? Sim, porque os mais velhos, por considerarem o bobalhão tolo, ingênuo, não se esforçaram para vencer as provas. E no fim, quem herdou o reino foi justamente a personagem considerada simplória. 4. Por que o rei se surpreendeu quando o bobalhão conseguiu o mais belo tapete? Porque o rei também achava o filho meio bobo e não julgava que ele seria capaz de cumprir a prova. 5. Dê sua opinião sobre as atitudes dos irmãos mais velhos ao Dê sua opinião sobre a atitude dos irmãos mais velhos ao exigirem provas toda vez que Bobalhão conseguia cumprir o que foi pedido. Você acha que o rei agiu corretamente? Explique. Os irmãos não foram justos, pois não se esforçaram para obter bons resultados. Tiveram outras chances e, mesmo assim, não mudaram de atitude. 6. Você é capaz de imaginar o novo desafio que o rei irá propor? Quem você acha que irá vencer a nova prova? Sua resposta. Eu estou aguardando. 7. Releia este trecho do conto.
A sapa jovem trouxe uma grande caixa, e a sapa gorda abriu-a e tirou de dentro dela um tapete tão lindo e tão fino como não havia igual na superfície da terra, e o entregou ao bobalhão. Ele agradeceu e subiu de volta. Observe a palavra tão destacada no trecho. O sentido das palavras lindo e fino seria o mesmo sem ela. Explique. Não, pois a palavra tão intensifica os adjetivos lindo e fino, deixando eles mais lindo e mais fino. B. Um tapete como descrito é fácil de encontrar? Explique. Não, pois conforme o trecho, além de lindo e fino, não havia igual na superfície da terra. Qual é a letra? Releia este trecho do conto As Três Penas e observe as palavras destacadas. Número 1. Então ele agarrou a esmo uma sapinha do grupo e colocou-a dentro do nabo amarelo, mas nem bem ela se sentou dentro, transformou-se numa lindíssima senhorita. O nabo virou carruagem e os 6 camundongos cavalos. Aí ele beijou a senhorita, atiçou os cavalos e partiu com ela para levá-la ao rei. No trecho, a palavra sapinha está no diminutivo. Isso indica que a sapa é pequena. B. Como esse diminutivo foi formado? Foi retirada a última letra A e acrescentou-se a terminação inha, sapa, sapinha. C. Observe agora a palavra lindíssima. Como ela foi formada? Lindíssima, de linda, retirando a letra A e acrescentando-se a terminação íssima. D. Na sua opinião, a palavra lindíssima tem o mesmo sentido que a palavra linda? Explique. Não, pois lindíssima significa que a personagem era muito linda, linda demais. E as palavras destacadas no trecho estão no masculino ou no feminino? O que você observou para chegar a essa conclusão? As palavras estão no feminino e nós observamos a terminação A. Reúna-se com seu familiar e escreva 3 palavras com a terminação íssima ou íssimo, ou inha e inho. Anote o significado de cada uma. Então, palavras terminadas com íssima. Muitíssimo, significado muito. Certíssimo, significado certo. Baixíssimo, significado baixo. Palavras terminadas com inha ou inho. Filho, filhinho, significado filho. Bonequinha, significado boneca. Gatinho, significado gato. Escolha 3 palavras que você e seus familiares escreveram nos quadros e faça uma frase com cada uma delas. A bonequinha é da menina. O gatinho é peludo. O papai está certíssimo. Turminha, terminamos a atividade de língua portuguesa. A nossa próxima correção é de matemática, tá bom? Sigam os vídeos e realizem as correções e as atividades. Um grande abraço para vocês.